Muito obrigada. Professor? Muito boa tarde. É um gosto enorme estar aqui convosco, até porque me sinto devedor, como todos os portugueses, do Serviço Social de Saúde. De modo que é a minha pequena contribuição ser moderador, e repararam que sou um moderador que está a ser já moderado, porque tem alguém que o modera. E, portanto, mas não posso deixar de dizer que os Estados Gerais é um excelente nome, uma reunião geral, e no antigo regime os Estados Gerais significava a junção do clero, da nobreza e do povo. E eu estou aqui na qualidade de povo, porque do ponto de vista da saúde não passo de um vulgar, vamos chamar assim, utente, que tem sido extremamente bem tratado, a maior parte das vezes no centro de saúde, ocasionalmente em consultas de especialidade. Também já aconteceu, ninguém está imune a isso, ter estado uma estadia no hospital, onde tive num dos melhores serviços digamos, de saúde cá em Portugal, e não posso deixar, enfim, de fazer uma referência especial. É um privilégio para mim ter aqui na assistência um príncipe da medicina portuguesa, que é o professor Manuel Antunes, porque foi no serviço dele na altura que estive, e não podia dizer melhor, e agora que eu tenho aqui perante ele, da maneira como foi visto e tratado. A partir daí o meu coração está bom. E, portanto, não foi bem o coração, foi uma questão pulmonar. Ora bem, vamos então dar a palavra a quem, digamos, a merece pelo trabalho que tem feito aqui no Alentejo. E o primeiro, já sabem qual é a construção da mesa, o primeiro é o senhor engenheiro, não é? O senhor engenheiro Vítor Fialho, que é formado no Instituto Superior Técnico de Engenharia Mecânica, portanto é quase meu colega, porque a especialidade dele é termodinâmica, que foi a cadeira que eu durante muito tempo dei na Universidade de Coimbra. É a ciência do calor. E a gente sabe que também é importante o calor nas instituições hospitalares, a vários títulos, não é apenas a questão da temperatura, é também o calor humano. E é isso, digamos, que ele, por experiência própria, sabe, porque tem sido administrador, presidente do Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, onde está, como todos sabem, também a decorrer um grande projeto, o projeto do novo hospital. Todos esperamos que esteja pronto rapidamente, é um grande investimento, vai ser, digamos, algo porque todos ansiamos e como todos ansiamos, vamos ter uma antevisão do que será esse novo grande equipamento. Portanto, palavra para o Sr. Doutor Engenheiro Vítor Fialho, que nos vem trazer o novo Hospital do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer à Fundação o convite, na pessoa do professor Manuel Lopes. É um prazer estar aqui convosco, partilhar informações sobre o novo hospital, sobre o potencial de transformação que ele tem na região. Eu tenho aqui um pequeno vídeo de 3 minutos, para satisfazer a curiosidade, sobretudo, e depois darei alguns exemplos de potencial de transformação. Agradecer também ao Sr. Professor e à área que escolheu, uma excelente área. Vamos criar um bocadinho de entropia e estarei depois ao vosso dispor para que possam colocar todas as perguntas e questões que queiram colocar. Vamos então passar ao vídeo. Só dizer que o vídeo tem o arquiteto Alberto Pineda com umas pequenas declarações, que é de facto o artista, apesar do consórcio de Moura. O Alberto Pineda é um arquiteto catalão que tem algum trabalho desenvolvido em Portugal, além do novo Hospital Central do Alentejo, desenvolveu também o projeto do Hospital da Luz, de Loures e do Mar. Ele trabalha muito com o Grupo Luz, portanto é uma pessoa que conhece bem a realidade portuguesa. Ele inovou neste projeto em função da experiência dele, nomeadamente na área do internamento e dos clusters de consultas e ambulatório. O projeto tem particularidades muito diferentes do que aquelas que são comuns. Tem um internamento com quartos individuais. É o primeiro hospital público que isso vai acontecer, em todos os quartos são individuais. A razão para que isso aconteceu foi porque nós decidimos
trazer parte da convalescença que se faz em casa e dos cuidados de saúde para dentro do hospital. Ou seja, o objetivo é que nos últimos dias de internamento dos doentes, a família acompanhe o doente, acompanhe a higiene, acompanhe o cuidado, acompanhe o banho, porque tem lugar no quarto para que isso aconteça. Todos os quartos individuais têm casa de banho própria e eu acho que este é um salto importante que se tem que dar. Porventura, até por questões sociais, neste momento levar um doente para casa é um bicho de 7 cabeças e a melhor forma de gerirmos este processo é trazer a família para dentro do hospital. Isto não vai ser fácil, sobretudo no pós-Covid, em que os profissionais estão muito isolados dentro dos hospitais e ter a família ao lado vai ser uma confusão, mas ainda assim é um desafio e isso é um dos grandes desafios que vamos ter que enfrentar no novo hospital. E vou deixar nota já do vídeo e depois falaremos a seguir de um ou outro exemplo de potencial transformação local. Gostaria ainda de comentar convosco o efeito contrário de não se fazer um novo hospital, relativamente do ponto de vista financeiro, de perda para a região, relativamente aos doentes que têm que ser tratados em Lisboa. Vou então passar ao vídeo. O novo Hospital Central do Alentejo dá resposta às necessidades de toda a população do Alentejo em articulação e complementariedade com as unidades hospitalares da região. A área de influência de primeira linha abrange aproximadamente 200 mil pessoas, correspondendo ao Alentejo Central, num total de 14 municípios. Em segunda linha, abrange mais de 500 mil pessoas, o que corresponde a toda a região do Alentejo, num total de 47 municípios. O novo Hospital Central do Alentejo localiza-se em Évora, na Quinta da Latoeira, propriedade do Estado português, com 75 hectares. Serão intervencionados cerca de 8 hectares relativos ao edifício hospitalar, acessos públicos e estacionamento. A área ocupada pelo edifício é de 1,9 hectares. Este investimento público, fundamental para a saúde e desenvolvimento da região, será financiado com recurso a fundos comunitários no âmbito da reprogramação do Programa Operacional do Alentejo 2020. Tem uma lotação base de 351 camas em quartos individuais. Esta lotação pode ser facilmente aumentada em caso de necessidade até 487 camas, dado que 150 dos quartos individuais possuem cama dupla. Constitui uma unidade hospitalar de referência na prestação de cuidados de saúde com elevada diferenciação tecnológica e clínica. A diferenciação tecnológica distingue-se pela disponibilização das mais recentes tecnologias de diagnóstico e terapêutica, como a medicina nuclear, hemodinâmica, angiografia digital, ressonância magnética, radioterapia, patologia digital e anatomopatologia digital. A diferenciação clínica reflete-se no alargamento e reforço da atual carteira de serviços, nomeadamente em especialidades como reumatologia, infecciologia, endocrinologia, cirurgia maxilofacial e neurocirurgia. Em termos de capacidade instalada, a título de exemplo, destaca-se 11 salas operatórias, das quais 3 salas para atividade convencional, 6 salas para atividade de ambulatório e 2 salas para atividade de urgência, 5 postos de pré-operatório e 43 postos de recobro. O projeto de arquitetura e técnico é da autoria do consórcio internacional liderado pelo arquiteto Souto Moura. Porque é um projeto de vanguardia, é um projeto de alta tecnologia e é muito importante pela região e pela cidade de Évora, porque será um novo centro de qualidade e de investimento, ¿no? Pero el mensaje es que van a cambiar la forma de trabajar en el hospital, porque la nueva arquitectura fará que cambie, pero penso que será muy reconfortante trabajar en este hospital.
A entropia estava relacionada com o botão, era mesmo para perceber que não era slideware. A data de finalização da obra é 2024. Neste momento nós achamos que está para lá do verão e por isso temos muita coisa a preparar para a mudança. Este é um segundo passo que queremos dar, é um passo muito importante para nós. O primeiro passo, a doutora Helena irá falar dele, que tem a ver com a Constituição da Unidade Local de Saúde. O segundo passo é a construção e o término do novo hospital. E o terceiro passo, que não deixa de ser muito importante, e eu acho que verdadeiramente é isso, são estes 3 passos que vão somar a mais-valia nos cuidados de saúde no Alentejo, é juntar a academia ao novo hospital e com a escola de saúde e o ensino da medicina. Portanto, eu julgo que será este o ciclo que vai fechar a grande mais-valia que começa no novo hospital e que vai trazer consequências muito positivas para a região. Queria fazer 2 comentários antes de me sentar e passar a palavra. Primeiro, falar sobre a oportunidade de fazer um hospital no Alentejo. Comentar convosco que na preparação deste empreendimento, antes de mais vou fazer aqui só um pequeno intervalo para saudar a doutora Ana Jorge, que esteve no lançamento do concurso internacional. Peço desculpa, é uma falha minha. Não queria deixar de lhe dar nota e agradecer o apoio no início do processo, ainda em 2008, em dezembro de 2008. Depois, continuando com a apresentação, dizer o seguinte. Neste momento, do Alentejo, 15.000 episódios de GDH, médicos e cirúrgicos, vão a caminho todos os anos de Lisboa e Val do Tejo. 5.000 de Beja, 4.200 de Évora, 6.000 de Porto Alegre e 1.700 do litoral alentejano. Todos somados são 15.000 episódios. Se nós aplicássemos os preços a estes episódios de GDH, o preço do Hospital de Évora, do contrato de 23, são 34 milhões de euros. 34 milhões de euros ano, que seguem diretamente todos os anos para Lisboa e Val do Tejo. Na prática significa, quando nós fizemos os cálculos, que queríamos recuperar metade, ou seja, queríamos recuperar 17 milhões de euros de financiamento anual, no sentido de atrair os doentes que são tratados em Lisboa. Significa isso que o hospital estava pronto, devia estar pronto em 2015, 2014, quando o projeto estava pronto em 2011, se tivesse sido construído na altura, passaram 10 anos, ao longo destes 10 anos, nós já colocámos 2 hospitais novos em Lisboa. 2. Nós só podíamos recuperar um. Só queremos recuperar um. Ou seja, ao longo destes 10 anos, os doentes da região Alentejo que foram tratados em Lisboa são 340 milhões de euros. Nós só queremos recuperar metade, 170 milhões de euros. A curiosidade é que este hospital tem um orçamento, a obra foi adjudicada por 150 milhões. Significa, na prática, isso que eu acabei de dizer. Nós temos de ter a noção, quando não investimos no interior, o que acontece é exatamente isto que eu acabei de descrever, que os doentes procuram soluções nos grandes centros, pressionam os grandes centros, quando deve ser exatamente o contrário. O objetivo é fazer exatamente o contrário. Foi o que nós fizemos em 2009 com a radioterapia. Quando abrimos a radioterapia, são tratados no Alentejo 1.000 doentes por ano. São 30.000 tratamentos que deixam de ir diariamente a Lisboa. Quando nós agora, com o professor Lino Patrício, trouxemos a hemodinâmica e que iniciámos a cirurgia cardíaca, é exatamente isto que estamos a fazer, é trazer mais valias para o Alentejo. Neste momento, o Hospital de Évora não consegue fazer, do ponto de vista da sua produção, mais do que está a fazer. Está limitado no número de cirurgias que pode fazer, no número de consultas. Temos um teto. O nosso bloco não consegue fazer mais de 11.000 cirurgias. Não conseguimos dar mais de 185.000 consultas por ano. Até esta é a limitação. Nós continuamos a diferenciar o que se faz no Hospital de Évora, não melhoramos o acesso aos cuidados de saúde. Por muito que se integre agora com a Unidade Local de Saúde e que isso nos ajude a resolver a procura ao serviço de urgência, nós temos que trabalhar em 2 vetores. Continuar a diferenciar o hospital e melhorar o acesso. E melhorar o acesso, neste caso, é muito pragmático. Nós temos aqui 15.000 GDHs médicos e cirúrgicos de ambulatório de internamento a ir para Lisboa. Nós não queremos todos, porque isso é impossível. Queremos só metade. E eu acho que isso é mais que suficiente para financiar, ao longo deste tempo, o investimento que temos que fazer no novo hospital.
Dar nota, e aqui, do ponto de vista do potencial de transformação, vou dar um exemplo muito concreto, antes de me sentar, que tem a ver com a taxa de cirurgias por 1000 habitantes. Nós estamos longe do número de cirurgias por 1000 habitantes no Alentejo do resto do país. Significa, na prática, que se nós tivéssemos o número que o resto do país tem, que é entre 65 a 70 cirurgias por 1000 habitantes, nós temos abaixo de 50, nós teríamos que operar 34 mil doentes por ano. 34 mil doentes, o hospital tem no bloco anualmente 11 mil doentes. Beja, Porto Alegre e Elvas opera outros 11 mil doentes. O litoral alentejano opera também muito poucos. Significa, na prática, para nós atingirmos o número de cirurgias de todo o resto do país, não é nada de especial, é só o resto do país, nós temos que operar o dobro no Hospital de Évora. Portanto, quando nós falamos que precisamos de 11 salas de bloco operatório, não é por acaso, estas contas foram feitas, só para atingir o normal do país. Se nós quisermos ser ambiciosos e começar a atingir valores do norte da Europa, vamos ter que continuar a fazer este processo. Portanto, é muito importante, do ponto de vista do poder político, quando nós olhamos para o interior do país e tomamos estas decisões, é necessário e absolutamente necessário fazer contas, olhar bem do ponto de vista do financiamento, mas perceber que as populações não podem ser colocadas todas no autocarro a caminho de Lisboa. Nós temos que tirar a diferenciação de Lisboa e ela tem que ser feita junto às populações. Não é compreensível que no Alentejo isso não tenha sido feito já, não é compreensível que no Algarve isso não seja feito e que as pessoas, para ter as mesmas oportunidades, têm que fazer centenas de quilómetros. Obrigado. Muito bem, eu não vou repetir então, porque, para não tirar tempo à próxima oradora, só agradeci, digamos, a magnífica contenção de tempo que fez. A seguir, passo à doutora Helena Gonçalves, que é médica de família, e é sempre bom ter do nosso lado direito uma médica de família. Como deixei a minha em Coimbra, tenho logo aqui outra em Évora. Muito obrigado, Sra. Doutora. E ela preside ao Conselho Clínico e de Saúde do ACES Alentejo Central e vai falar aqui sobre o potencial transformador de uma nova unidade local de saúde no Alentejo Central. Se faz favor. Obrigada a todos, boa tarde. Antes de mais, um agradecimento em relação ao convite que me foi efetuado. Não me vou demorar em delongas, vou falar aqui um bocadinho sobre o que aconteceu ao longo deste período em que eu comecei como Presidente do Conselho Clínico. No fundo, desde 2021 começámos a ouvir falar sobre, nas reuniões com a ARS Alentejo e Conselho Diretivo, sobre a possível criação de uma OLS. E posteriormente, com a entrada do novo Conselho de Administração, também na apresentação, o engenheiro Vítor Fialho falava um bocadinho sobre este projeto de fazer uma criação de uma OLS a nível do Alentejo Central. E com o avalo e com o empenho da direção executiva do SNS, o projeto realmente tem começou e está em andamento. Dar-vos aqui algum conhecimento em relação àqueles que não são do Alentejo Central. A ARS Alentejo tem 3 unidades locais de saúde, uma de Norte Alentejano, uma de Litoral Alentejano e outra de Baixo Alentejo, e no Central, o agrupamento de centros de saúde. Tem uma dispersão geográfica grande, são 14 concelhos, e tem uma população inscrita de 168.275 utentes. Com o início do ano 2023 e a introdução de uma série de legislação nova, houve muitas incertezas em relação àquilo que iria ser a partir dali, quer a nível das competências da ARSA, quer incertezas em relação à evolução do ACES, para que lado é que iria, em relação à reorganização dos serviços e, internamente, e com também espevitados pela direção executiva do ACES, fizemos uma avaliação interna sobre o que é que esperaríamos em termos de forças e de fraquezas,
e de oportunidades e de ameaças. E verificamos que, no fundo, não são muito diferentes daquilo que acontece com o resto das ULS. E, portanto, o Alentejo sofre todo um bocadinho do mesmo. Falta de recursos, dificuldades em termos de dispersão geográficas, tem dificuldades nos concursos, temos algumas oportunidades em relação ao facto das equipas serem multidisciplinares e estarem empenhadas e estão sempre dispostas a ajudar nos desafios que, entretanto, lhes são colocados, com mais ou menos resistência, mas também com uma boa parceria da comunidade que acabou por intervir muito a nível do Covid e dar respostas para trazer alguns recursos aos locais. No fundo, o passo a seguir foi falar com os profissionais. E o falar com os profissionais levantou, quer a nível hospitalar, quer a nível dos cuidados de saúde primários, muitos receios. Não só pela experiência que já se tinha ouvido falar e que se lê acerca das outras OLS e da evolução em relação a variadas matérias, mas este receio acabou por também levar aqui assim um bocadinho a pensarmos que temos que ter aqui assim alguma, para crescermos, nós ao longo da vida temos tido vários desafios para ultrapassar nas nossas vidas e as organizações também são assim. E, portanto, isto é um novo desafio e temos que ter coragem aqui de pensar no que é que podemos fazer com ela para tornar isto um melhor bem. Portanto, no fundo, os doentes, que no modelo antigo funcionavam como um processo de casca de cebola, portanto, havia várias camadas, o doente e a família relacionavam-se com os cuidados de saúde primários, depois ficavam por ali, quando necessitavam passavam para a etapa seguinte, para os cuidados de saúde secundários, etc. E muitas vezes ficavam nestas camadas e não havia aqui uma integração de cuidados, não havia uma ligação. Ou estavam no hospital, ou estavam nos cuidados de saúde primários. Os próprios doentes deixavam de ir às consultas de cuidados de saúde primários para ficarem no hospital. Eu estava a ser seguida no condutor lá da oncologia, portanto, achei que não tinha que vir aqui, ou da nefrologia, pronto. Isto era muito comum. Outra coisa que também é muito importante ter a noção, e isto é extremamente importante, é que, no fundo, quer os cuidados de saúde secundários, quer os cuidados de saúde primários, desenvolveram estratégias para tentar apoiar os doentes. E bem, com bons pilares. Só que muitas vezes não são articulados. E, portanto, estão os dois a trabalhar para o mesmo, e fazendo caminhos que não se complementam e que, não, na prática, se calhar se fossem complementados, eram mais eficazes e mais eficientes. Exemplo disto, isto acontece ainda hoje em dia. Nós ouvimos os doentes a dizer que estão em casa, estão no domicílio e têm visitas, e de manhã têm a visita da equipa dos cuidados de saúde primários, à tarde têm a visita dos cuidados secundários, se calhar ainda têm da segurança social, e depois não sei mais que visitas é que vão ver. O máximo que conheci foi 4 no mesmo dia. Portanto, há que ter aqui assim, alguma coragem para tentar avançar e propor uma nova mudança em relação àquilo que é a experiência anterior. E foi isso que, no fundo, tentámos fazer. É verdade que as mudanças lentas não se notam tanto. Assim como o sapo, quando é posto dentro de água fria, a água vai aquecendo, ele morre cozido. Mas não nota tanto como se nós o pusermos diretamente dentro da água a escaldar. E nós temos aqui um problema, que não é um problema, é um trabalho que nós temos que fazer, que é propor um plano de negócios em 10 semanas. Vamos ver se conseguimos. Se for necessário um bocadinho mais, acho que vamos ter que negociar isto um bocadinho com a direção executiva. Mas, no fundo, é passar de um trabalho individual que é feito para o nosso doente, para pensar num trabalho articulado. É o nosso doente, mas também é o doente do colega que está do outro lado. E esta articulação é extremamente importante e é aquilo que tem que haver, obrigatoriamente, numa OLS, pelo menos no nosso ponto de vista. Já alguma coisa foi feita ao longo deste tempo. O RSE já permitiu aqui algumas coisas. Não sei se têm noção, mas aqui no Alentejo, até novembro de 2022, os médicos dos cuidados de saúde primários não tinham acesso a nenhuma informação dos doentes que tinham ido ao hospital, a não ser aquilo que era vinculado pelos doentes e pelas famílias e com os riscos inerentes a isso mesmo e aos erros que, entretanto, poderiam ser cometidos por essa informação não ser vinculada da forma mais correta. E, portanto, desde novembro de 2022 que isso passou a deixar de ser um problema e, em relação aos MCDTs, no início de 2023 também já temos acesso a eles. Pensar o doente no centro, é isso que nós temos que pensar e articular todos os cuidados nos vários níveis e tentar que o plano de atuação que é feita para estes utentes seja em consonância. Temos uma equipa hospitalar de cuidados paliativos, temos uma equipa comunitária de cuidados paliativos, temos que sentar toda a equipa, preparar um plano para aquele doente que é o mesmo e se calhar vai ter âmbito dentro dos cuidados de saúde primários e âmbito dentro dos cuidados de saúde secundários. Mas este doente tem que andar agilmente entre uma situação e outra e isso é que é
articular e integrar. Também não nos podemos esquecer de outra coisa, que é os doentes que nós temos hoje em dia não são doentes só aqui do nosso bairro. A Europa é já aqui ao lado, o outro lado do mundo é a meia dúzia de horas de distância e não são só os doentes que vêm, mas os nossos próprios doentes que estão fora. Eu tenho doentes que estão em Madrid, que estão nos Estados Unidos metade do ano, que estão em Inglaterra e que estão noutras partes do mundo e, portanto, nós acabamos por articular com eles na mesma, como se eles estivessem na nossa sala. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que deixar de olhar ao OLS aqui como um chapéu, simples, mas pensar a OLS com o conteúdo que ela tem que ter. E isso é que é importante para nós, é trabalhar este conteúdo de forma a tentar que, com as experiências anteriores e com aquilo que não correu tão bem e qual é a nossa visão, tentar construir uma forma de trabalhar transformadora. Já temos algumas coisas que funcionam. Nós temos o acesso à RSE, como já falei, temos o SIDA-AVC, que é um projeto que também liga os dois cuidados. Para terem uma ideia, o doente que sai e tem um AVC, que tem alta do hospital, o médico de família tem conhecimento e consegue fazer o agendamento logo de uma consulta que é partilhada de tempo a tempo com o médico hospitalar. Temos o Follow Me, que permite que doentes que vão aos cuidados de saúde primários em contexto agudo ou mesmo em consulta, se têm necessidade de algumas análises breves ou algum raio-x, vai ao hospital, isto é um projeto piloto aqui em Évora, vai ao hospital, faz umas análises, e é um doente que não é encaminhado à urgência, a não ser que seja mesmo necessário. Para terem uma ideia, isto funciona neste momento das 8 às 2 da tarde, e de segunda à sexta, e pelo menos 20 doentes, entre 15 e 20 doentes, vão utilizar este serviço diariamente. Depois temos também a utilização da telemedicina, porque nós temos uma distâncias muito grandes a nível de concelhos e, portanto, permite que especialidades hospitalares consigam assistir aos doentes que estão nos consultórios das unidades de saúde. E também temos um projeto agora novo de referenciação de verdes e azuis, mas tendo atenção de que, a nível do Alentejo, o número de verdes e azuis que existem a nível do hospital, que chegam à urgência sem se terem passado pelos centros de saúde, andam à volta de 25%. Enquanto que, comparando com outros pontos do país, esses valores chegam aos 50%. Portanto, nós, na parte dos cuidados de saúde primários, até estamos a dar aqui uma boa resposta. Há que trabalhar aqui um bocadinho mais, sempre. Há sempre oportunidade para melhoria. E é isso que temos pensado quando pensamos nesta referenciação. Também articulamos com a comunidade, com o balcão SNS 24, nos locais em que não tem médico de família, e há um médico que, à distância, emite, com o apoio da junta de freguesia, o doente vai lá e deixa as receitas que precisa e o médico, à distância, emite as receitas que podem ser impressas na própria junta e entrega aos doentes. Isto é importante naqueles locais mais isolados. Isto está a acontecer atualmente. Depois há novos projetos e temos que pensar neles em termos de articulação, quer a comunicação privilegiada entre doentes. No nível dos cuidados de saúde primários temos um link, tipo um comunicador messenger, que comunicamos uns com os outros, por não fazê-los também com os colegas hospitalares e os colegas hospitalares connosco quando querem alguma coisa. Pronto, é uma hipótese. Articulação entre as várias equipas de redes de cuidados, já dei o exemplo dos cuidados paliativos, criação de protocolos bidirecionais que funcionem de parte a parte e com acordo e que sejam elaborados com as duas partes, acesso a novas especialidades com redução de tempo de esperas, o engenheiro Vítor já falou sobre isto e, portanto, isto é uma mais-valia também para nós todos. A articulação com o Plano Local de Saúde, não esquecer que este Plano Local bebe do Plano Nacional e está alinhado com ele, e é importante que quer os cuidados de saúde primários, quer os cuidados de saúde secundários estejam atentos àquilo que é as necessidades da população para melhorar aquilo que nós pretendemos que melhore. Depois, análises descentralizadas, haver postos de colheita a nível de todos os centros de saúde do ACES, que permite ter uma ligação ao hospital e automaticamente ter o acesso às análises, ter um bom sistema de integração de informação, que é extremamente importante, a articulação sub e o serviço de urgência. Nós temos 2 subs e um SAP, e estas subs não têm, por exemplo, um bloco de análises para poder fazer, neste momento, quando há necessidade de esclarecer alguma coisa analiticamente, o doente é encaminhado da sub para o serviço de urgência de Évora, e, portanto, o facto de patechar também estes serviços de urgência, haver uma ligação de informação, permite que, se calhar, estes doentes não tenham que vir e vai melhorar os recursos, os consumos que, entretanto, temos. E depois também uma facilidade da contratação de profissionais. Estou quase a terminar. Depois, a relação das unidades. Melhorar aqui, assim, o aparecimento do SFs, quer modelo A, quer modelo B. Trabalhar um bocadinho na acreditação e na certificação das unidades de saúde. Queremos ser unidades de saúde com qualidade. Formar os profissionais, já falámos da academia.
a melhorar os rastreios que já existem e ainda criar outros, e, no fundo, dar condições aos cuidados de saúde primários para que, ao trabalharem e trabalharem com os seus doentes, façam com que o número de utentes que acaba por chegar aos cuidados de saúde secundários sejam aqueles que efetivamente precisam dos cuidados de saúde secundários. Resumindo, o que é importante realmente é que a equipa está a trabalhar para tentar pegar naquilo que conhece e naquilo que é para ele a integração destes cuidados, no fundo, disto que já falámos agora, perceber quais são as necessidades e exigências de parte a parte. E, no fundo, já hoje foi falado aqui da Alice, eu gosto também deste slide, trabalhar aquilo que é o anterior, o antigo, aquilo que se conhece, mas também inovar e transformar aquilo que é uma OLS numa situação nova e fazer com que as coisas resultem convictamente. Obrigada. Muito obrigado. Também dentro do tempo. Mas teremos mais tempo para discussão, porque acabo de ser informado que o Sr. Presidente da Câmara, infelizmente, não pode estar connosco, motivo de força maior. Isso vai-nos permitir ter mais tempo para discussão, um bocadinho mais de tempo para discussão. Mas eu não posso deixar de dar uma palavra de parabéns a Évora por terem este grande projeto de Capital Europeia da Cultura. Eu gostei particularmente deste motivo do vagar. Um dia estive aqui em Évora, o Sr. Vereador da Cultura explicou-me o vagar, que era uma coisa alentejana. E eu disse, devia ser de mais gente, porque, como estava escrito um dia numa parede, a divagar se vai ao longe. Uma pessoa... E uma pessoa, às vezes, quando quer ir longe, precisa dessa calma, dessa ponderação. Então, segue-se a senhora enfermeira Graça Eliseu, que é coordenadora da equipa da Regional de Cuidados Continuados Integrados do Alentejo. Ela é especialista em enfermagem comunitária, com pós-graduação em Cuidados Continuados Integrados, e, portanto, ela vai falar sobre os projetos transformadores na região do Alentejo, e eu sobre a enfermagem, para além da minha passagem episódica pelo hospital, em que percebi, de facto, a relevância das profissionais, percebi mesmo, estando lá toda a noite, mas devo dizer que já estive no Conselho Geral da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e também vi já aqui na assistência uma ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros e, portanto, é com muito gosto que também temos aqui um representante dessa excepcional classe que é a dos enfermeiros e que sem os quais não poderia haver, digamos, o Serviço Nacional de Saúde. A palavra é sua. Muitíssimo obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço o convite que foi feito à equipa de coordenação regional para estar presente e apresentar aquilo que desde 2006 é uma experiência inovadora, portanto, enfim. Agradeço as suas palavras, professor. Obrigada. Eu, a vontade que tenho é de agarrar nesta apresentação, fechá-la e falar de outra coisa, porque, basicamente, ao longo da manhã, aquilo que era o sentido da minha conversa já foi dito, obviamente, mas tinha vontade de fazer de forma diferente. Mas não vou fazê-lo, senão não saímos daqui hoje. E, portanto, o tempo está muito controlado. Ok. Então, primeiro que tudo, enquadrar o que é que pretendi trazer aqui, partilhar convosco. A Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, principalmente na região do Alentejo, está naquilo que é descrito em termos legislativos, tem, no fundo, atingiu quase a sua totalidade de respostas, à exceção do último braço que nos foi colocado no nosso corpo, da área da saúde mental, e, portanto, que ainda não está propriamente pujante como o resto das outras respostas, mas, pronto, fazendo parte do mesmo corpo,
temos que caminhar juntos, não é verdade, doutora Ana? Pronto. E nessa perspectiva, comecei a pensar o que é que seria engraçado poder-vos aqui apresentar hoje e trago essencialmente aquilo que é a resposta mais inovadora, ou que nós poderemos entender como mais inovador, nesta perspectiva de integração de cuidados. E nada melhor do que pensarmos aqui em duas áreas, que é a saúde como pano de fundo, obviamente, mas depois o forte componente social e uma parte dos cuidados de saúde, que são os cuidados de saúde primários. Sem mais demoras. Ok. Isto é um quadro antigo, que foi o que baseou a nossa conversa desde a unidade de missão, portanto, mesmo estamos a falar de 2005, e só para perspectivar aquilo que é a nossa esperança de vida e de continuidade na organização de prestação de cuidados de forma diferente, porque é disto também que se trata. Então, de repente, a nossa população mudou. Eu lembro-me que, ainda ontem falava nisto ao jantar, quando fui fazer a especialidade em 86, o grande problema era a mortalidade infantil e, neste momento, felizmente que essa problemática já não existe da mesma forma, mas o nosso problema é, ok, vivemos muitos anos e o que é que isso quer dizer? Então, aquilo que temos que fazer é adaptar cuidados. E adaptar cuidados, neste momento, não é só pensar nas nossas casinhas, centro de saúde, nossa casinha hospital, nossa casinha ERP, ou quer que seja, é perceber o que é que a gente pode fazer com isto tudo. E, portanto, nós temos, neste momento, muitas pessoas com 65 e mais anos, e isto também faz uma grande diferença, porque eu que há uns anos achava que isto era uma coisa assim muito longínqua, e eu vou fazer 65 anos este ano, e, portanto, já é uma coisa que... E pronto, ok. 53% destas pessoas têm uma doença crónica, pelo menos, e 17% destes referem que têm muitas limitações nas suas atividades básicas de vida diária. Então, isto também significa que nós, ao prestarmos cuidados, temos que olhar para estas pessoas com baixa literacia, que são uma grande parte dos nossos utentes, ou nós, temos uma literacia baixíssima. Há bocado, quando eu ouvia falar da intervenção do utente e da população, eu perguntava-me a mim própria quando é que foi a última vez que eu intervi enquanto utente. E não me lembro. Eu intervenho enquanto profissional. Enquanto utente, acho que nunca me deu ao trabalho de dizer, ok, vamos lá aqui falar noutros sítios. Pronto, acho que a coisa está... Se calhar tenho que repensar esta minha forma de estar na sociedade também. E, à conta disto, o que acabou por acontecer, obviamente, é o envelhecimento grande da população. Eu estou a tentar cumprir tempos. E temos aqui pessoas com um percurso de vida que deveriam ir passando pelos vários níveis de cuidados. Permite-me, como faço parte da equipa de coordenação regional de cuidados continuados há muitos anos, permitam-me lá afastar aqui os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários e meter aqui um outro nível de prestação de cuidados que só nós é que falamos, só nós, o pessoal dos cuidados continuados. Os outros parceiros, de vez em quando, esquecem-se que nós existimos. E, portanto, é a primeira vez que hoje estamos aqui a falar de um outro nível de prestação de cuidados, que são os cuidados continuados integrados. E fora, mas ao mesmo tempo dentro disto tudo, aparecem as respostas sociais, porque nós, hoje de manhã, penso que era, já não sei quem foi, que falava dos silos, e de facto nós continuamos a olhar-nos em silos. E portanto andamos aqui neste contínuo, achamos nós, mas não, efetivamente, quando se abre uma porta para nós entrarmos num silo, também, ao sairmos, essa porta se fecha e abrimos outra, portanto, nada disto está casado, digamos assim. E, portanto, aquilo que nós, enquanto profissionais responsáveis por esta coisa da organização dos cuidados de saúde, o nosso comprometimento e a nossa responsabilidade também passa por, necessariamente, fazer qualquer coisa para adaptar os modelos de intervenção. Eu, às vezes, falo muito de um autor que eu aprecio bastante,
que é o Quino. O Quino conseguiu transformar em figuras, de facto, coisas extraordinárias. Eu lembro-me de, uma vez, um dos personagens estar muito zangado com qualquer coisa e só dizia assim: sim, eu sei, nós não conseguimos picar um comboio, mas a pulga, que não consegue picar o comboio, consegue encher de comichão o maquinista. E, efetivamente, nós conseguimos, às vezes, fazer muita comichão a muita gente. E, portanto, é bom que estas rodas dentadas também irão funcionar por empurrarmos isto. Não pode ser só... Não podemos estar à espera que um decreto-lei venha por aí acima ou por aí abaixo dizer que a gente tem que fazer. Há pequenas coisas que a gente aqui também consegue fazer. Pronto. O que é que mudou? Ok, então, bora ir prestar cuidados às pessoas no seu domicílio, mas, se calhar, fazê-lo de forma diferente. Porque esta coisa de, como há bocado a doutora Helena falava, que houve situações em que houve 4 intervenientes diferentes no mesmo dia. Nós sabemos de situações em que se encontram os 4 intervenientes diferentes no mesmo tempo na porta da casa da pessoa. E, portanto, isto é o absurdo levado ao seu exponencial máximo, acho eu. Pronto. Para uma coisa que é essencial fazer-se de forma diferente, também temos que ter, obviamente, recursos e organização diferente. Mais recursos, sim, obviamente que sim, mas, se calhar, também olhar a organização desses recursos de forma diferente. Pronto. E então, para isso, nós também precisamos da comunidade envolvente, é verdade. Há pouco de manhã o Presidente da Câmara de Alcácer do Sal falava de que para uma determinada população ter acesso a consultas médicas, eles tinham que levar ao médico, certo? Mas pronto, a comunidade é uma só, não é? E nós todos estamos cá metidos para o bem e para o mal, seja esta ou outra qualquer, e portanto convém que se olhe para isto de forma integrada. Então, o que é que nós queremos? Queremos, essencialmente, neste modelo, que é o modelo que serviu de base à criação das equipas de cuidados continuados integrados, que funcionavam 24 horas por dia. Aquilo que tínhamos era um funcionamento todos os dias do ano, 365 dias, sendo que aquilo que nos levava a pensar é que tínhamos que ter pessoas afetas àquela equipa e olhar-se para a pessoa como um todo e perceber quais é que eram os profissionais que tinham que fazer a intervenção mais cuidada, ou os enfermeiros, ou o fisioterapeuta, ou o enfermeiro e o terapeuta da fala, ou o terapeuta da fala e o terapeuta ocupacional, não importa. E tínhamos assessorias várias, tínhamos que ter também uma grande e forte ligação, melhor dizendo, com o Serviço de Apoio Domiciliário, e isto era algo que nos parece ainda hoje em dia muito evidente. Outra das questões era, ok, então temos os médicos de saúde familiar, em vez de haver um médico na equipa, então por que não trabalhar com todos os médicos e os enfermeiros das várias equipas e, portanto, fazer esta integração de forma mais evidente e com equipas que, apesar de exteriores a esta organização, também trabalham connosco, como a equipa de cuidados, de suporte em cuidados paliativos, por exemplo, a equipa comunitária, ao caso, e outras. O que é que nós fazemos? Essencialmente, trabalhamos em conjunto várias áreas. Uma das áreas fundamentais e que servirá para o desenvolvimento deste modelo é a investigação. Isto só pode ser feito em parceria com a academia. Pronto, ponto final, seja de que forma for, tendo vários atores externos, outros internos, mas é algo que é essencial ao crescimento. Depois, por outro lado, não há planeamento de atividades que não sejam feitas em comum, em conjunto. É aquela equipa vai pensar que atividades é que são indicadas. Ora bem, agora passando àquilo que acontece efetivamente, como é que nós pusemos este modelo a funcionar? Temos-lo em 2 sítios diferentes, em Évora e em Estremoz. Eu trago aqui só o de Évora porque era aquele que tinha mais à mão para pôr
aqui alguns dados, e até porque Estremoz teve uma história ligeiramente diferente, mas que aquela questão de nós, por vezes, pensarmos fora da caixa faz todo o sentido e no que diz respeito à prestação de cuidados tem que ser mesmo fora da caixa. A gente não consegue dar resposta se não pensar em coisas diferentes. Pronto. Isto é o Concelho de Évora, tem cerca de 54 mil habitantes, certo? E uma grande dispersão em termos geográficos. Então, o que é que foi feito? E, concretamente, trabalhou-se com esta equipa, trabalhou com as 5 unidades de saúde familiares e com a unidade de cuidados de saúde de personalidades que existem neste momento no ACES Alentejo Central. Com a equipa comunitária, tem um conjunto de profissionais que são partilhados com outras equipas, nomeadamente com a unidade de recursos partilhados. Se é que estou a dizer bem? Não é? Rápido, certo? Começou com uma presença diária das 8 às 20 e atendimento telefónico a partir das 20 até às 8. Trabalhou e trabalha com 19 diferentes serviços de apoio domiciliário e, portanto, com os ajudantes de ação direta que prestam cuidados neste serviço. O que é que se faz? Faz-se não só formação aos auxiliares ou aos ajudantes, como também na visita que é feita de forma conjunta, exatamente para não irem uns a uma hora, outros a outra, procura-se que tudo isto seja consensualizado antes da intervenção. Há um gestor de caso que é determinado previamente e que tem a responsabilidade de integrar e articular-se com estes elementos todos. Há um plano individual de intervenção que é aquilo que faz toda a diferença, que é um momento em que toda a gente fala e foca as necessidades na pessoa, o que é que o utente quer, o que é que o utente precisa, e valida com o utente e com a família toda esta prestação de cuidados. É evidente que se algum dia nos quiserem ouvir falar sobre isto, podemos pensar assim numa sessão, várias horas, não pode ser só aqui neste bocadinho. Tínhamos inicialmente algumas assessorias com a fisiatria da unidade local, os fisiatras, ou o serviço de fisiatria, da unidade local de saúde do Norte Alentejano para as áreas em que precisávamos de apoio de fisiatra, e isto era feito por teleconsulta. E tínhamos também um apoio para a área dos doentes com demência do Serviço de Psiquiatria do Hospital do Espírito Santo de Évora. Neste momento, isso já não acontece nem as 24 horas de atendimento, nem o atendimento telefónico à noite, não acontece o contacto com a fisiatria da Unidade Local de Saúde Norte Alentejano, nem com a psiquiatria do Hospital de Évora. Portanto, são coisas que nós queremos voltar a ter, são coisas que achamos que têm que continuar a desenvolver, mas, por enquanto, não está a acontecer. Tivemos aqui também uma mais-valia, que foi o aparecimento da hospitalização domiciliária no Hospital do Espírito Santo e que, portanto, o que é que faz? São mais uns braços para ajudar na resolução dos objetivos a que nós temos proposto. Está bem, estou a acabar mesmo. O que é que queremos? Queremos que os cuidadores... o que é que fizemos, melhor dizendo? Peço desculpa. Fizemos 196 contactos com cuidadores informais e, portanto, toda esta programação foi feita com estas pessoas. Entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2019 foram feitos 135 contactos telefónicos que, na grande maioria, e isto está contabilizado, portanto, se quiserem os números reais, mais tarde poderei dar-vos, significaram em 135 vezes a menos que as pessoas foram à urgência. Pronto, não é muito, mas é alguma coisinha, certo? Para além do conforto que significa as pessoas não terem que ir para a urgência. Foram acompanhados 546 utentes, houve 262 altas
com os objetivos atingidos, 317 com ganhos funcionais através das validados pelas escalas, e a taxa de ocupação foi de 75%, sendo que a média do internamento nesta resposta foi de 61 dias. O que é que nós queremos? Queremos utilizar novas tecnologias para o conforto dos utentes em casa. Queremos fazer uma coisa que começámos, mas que também está neste momento em stand-by, a questão da reconciliação terapêutica, porque alguém tem que olhar para isto. Vamos continuar a trabalhar em rede. Queremos reposição do horário. Isto parece uma coisa reivindicativa, mas não é de coisa, mas pode ser. Queremos focar a nossa atuação com especialização por problemas, e aqui temos duas coisas já à partida. São as feridas complexas. Temos, neste momento, uma parceria com a pessoa que mais sabe desta matéria, pelo menos aqui na região Alentejo, e trabalhamos ativamente com ela, que é a enfermeira Cátia Furtado, e temos um plano regional da Administração Regional de Saúde do Alentejo sobre a área das demências. Eu olhei para o Dr. Lochner de propósito. Professor Lochner, muito obrigado por tudo até hoje. E pronto, e queremos mesmo trabalhar com quem tem demência e está em casa e a gente não sabe o que é que lhe há de fazer. E para isso temos que fazer uma outra coisa que hoje de manhã a senhora Secretária de Estado falou e que nós... Estou quase a acabar. Que a senhora Secretária de Estado falou, que é requalificar aquilo que temos. Efetivamente temos que requalificar, porque não faz sentido nada disto que a gente anda a fazer, a pôr as pessoas em silos, que é só para uma coisa simpática. E pronto, e como hoje já alguém utilizou isto, e que esta é a imagem de marca da equipa de coordenação regional, nós em todas as apresentações que fazemos colocamos isto, e só dizer que não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aquelas que melhor se adaptam às mudanças. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Eu já me adaptei à mudança, vou passar a ser moderador. Uma mudança na vida, e também estou a contribuir para a questão do envelhecimento, do meu pequeno contributo também. O envelhecimento é coletivo e Portugal vai ser, sabemos todos isso, demograficamente vai ser um dos países mais envelhecidos do mundo, e o nosso sistema de saúde tem de estar muito atento a isso. Mas houve aqui 3 contributos sobre, o título era Realidades Locais Transformadoras, e viram todos testemunhos de realidades locais transformadoras. O grande projeto do novo hospital, Hospital de Futuro, que vai estar muitos anos, uma nova unidade local de saúde, as questões organizacionais, a questão das relações entre as várias estruturas e as várias pessoas, e esta ideia muito importante dos cuidados continuados, o que é que se passa para além dos centros de saúde e dos hospitais. Digamos, a saúde tem de estar por todo lado e tem de estar por todo lado ao longo de toda a vida. Ora bem, temos aqui temas e temos mais um bocadinho de tempo, como eu vos disse, para poder debater. E para isso eu passo a palavra a quem a quiser usar. Há ali, já vi, há ali microfones na sala, se faz favor, ali no centro. Façam de preferência... façam de preferência perguntas, mas também são aceitos comentários. Mas comecem pelas perguntas, se faz favor. Identifiquem-se, peço o favor de se identificarem, até porque quem nos está a ver, digamos, fica o registro. E digam a quem querem dirigir em particular a pergunta, se não, tem aqui um antecedor hospitalar, uma médica, uma enfermeira e um utente, se houver algum... Está aqui tudo representado, está um painel completo. Se faz favor. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, cumprimentar a iniciativa tomada. O meu nome é Hugo Rego, sou TSTT na Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo, e eu tenho algumas questões e alguns comentários de preocupações para partilhar. Um deles, enquanto profissional de saúde, assisto com muito gosto a este investimento num equipamento fantástico para a região. Irá ser transformador, irá trazer mais valências, mas eu tenho um sentimento ambivalente.
Porque quando falamos em realidades transformadoras locais, nós temos os efeitos positivos e os efeitos negativos. E eu posso partilhar convosco que, no Baixo Alentejo, uma das preocupações dos profissionais é o efeito que isto poderá ter na questão da competição por recursos humanos especializados face às outras regiões de saúde do Alentejo. Essa é a primeira preocupação. Quando visto a camisola do utente, eu também fico com esse sentimento ambivalente. Por um lado, fico extremamente satisfeito por ver um equipamento destes transformar-se em realidade no Alentejo, vai diminuir a iniquidade existente no que toca à prestação de cuidados de saúde. Por outro lado, se com isto significar alguma captura negativa de recursos humanos especializados existentes nas outras regiões do Alentejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, eu fico com um problema acrescido. Porque quando nós falamos em equidade no acesso aos cuidados de saúde, aferimos pela acessibilidade de serviços, aferimos pelos custos da acessibilidade dos serviços, mas muitas vezes não contabilizamos aquilo que implica em termos de redes de apoio ao utente. Ou seja, ainda hoje de manhã se falou na questão da gestão partilhada dos casos clínicos com o utente. Muitas vezes essa gestão partilhada, e sobretudo no Alentejo, onde a população é muito envelhecida, com uma literacia não ideal, essa é feita com recurso à família. Mas se eu tenho que deslocalizar a família para além do utente, seja para Lisboa, ou se eu tenho que deslocar para além de Lisboa para Évora, eu vou aumentar a iniquidade no que toca à resposta de serviços de saúde, seja do Baixo Alentejo, seja do Alto Alentejo. Isto para dizer que, quando se começou a discutir a questão do Hospital Central do Alentejo, com resposta para a região Alentejo, sentimos na região que este debate devia ter sido acautelado também com os agentes locais. E aqui eu visto a minha terceira camisola, enquanto eleito local, enquanto deputado municipal no município de Beja, onde sentimos que esse diálogo não foi acautelado e não está a ser acautelado. Está a causar grande ansiedade nos agentes locais. É mais um comentário que uma pergunta, muito bem. Sim, não, mas isto é uma questão. De que forma é que se poderá responder, criar respostas para salvaguardar estas questões e, ao mesmo tempo, eu não sei se tenho aqui muitos representantes do poder local, mas este debate, este tipo de debates continua a ser feito muito para dentro do setor da saúde, dos profissionais de saúde, dos profissionais que gravitam no setor da saúde. E este debate tem que ser alargado ao poder local, de uma forma muito mais aberta, de forma a incorporar. São questões, são dossiês muito técnicos, não é fácil para as autarquias, para os municípios, sobretudo municípios mais pequenos que não têm recursos humanos, muitas vezes, capazes de abordar estes dossiês da melhor forma. De que forma é que nós podemos alargar este debate de forma a poder criar respostas mais consensuais? Obrigado. Muito bem, obrigado. Portanto, percebemos a pergunta, a questão da coordenação de uma região que é grande e que tem as suas características próprias. Mas a doutora Ana Jorge tinha pedido a primeira palavra também. Vamos reunir algumas questões e já passo a palavra a todos os intervenientes. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta à Graça, à primeira Graça, posso? Porque me pareceu, enfim, posso não ter entendido bem, por isso, que falou, é a coordenadora da equipa regional, falou fundamentalmente dos cuidados domiciliários. Mas tem aí uma inovação. Estes SADs, portanto, esse Serviço de Apoio Domiciliário, é o social. Portanto, vocês conseguiram, isto é para perguntar se é assim ou não, integraram no apoio no Concelho de Évora a área da saúde com o Serviço de Apoio Domiciliário das IPSS da Ação Social. É isso? Pronto, era essa aqui que eu queria saber. Parabéns. Primeira vez. Aqui já a resposta está dada, foi simples. Outra questão ou comentário? Posso? Favor. Muito bem. Então, aproveitando a intervenção da doutora Ana Jorge, também tenho uma... Ai, desculpe. Já estou a bater à minha reitora, ainda sou despedido. Eu tenho 3 comentários para fazer, sim, em jeito também de pergunta. O primeiro comentário tem a ver com a primeira parte, que é claramente um desafio transformador da região, que é, por um lado, o novo hospital, por outro lado, a ULS. Não tenhamos ilusões. Isto é um enorme desafio. E sobre isso, houve duas observações que foram feitas por ambos os intervenientes. Uma que tem a ver com a necessidade de relação com a academia
e atiraram para o futuro. Eu lamento, mas não pode ser no futuro. Porque eu não sei se vamos ter medicina. Sei que já temos ensino da saúde e sei que temos centros de investigação de excelência nessa área. Portanto, essa relação não pode ser no futuro. Tem que ser hoje. E isto é absolutamente fundamental. Portanto, essa é a primeira questão que me parece central nesta discussão. A segunda questão que me parece também central é que eu estava a ouvir-vos e estava a ouvir doença. Só doença. Sistematicamente doença. E faltou-me toda a outra componente e faltou-me o cidadão. Embora, de vez em quando, por aí apareça o cidadão. E, portanto, faltam-me os cuidados, de uma forma mais ampla. Faltou-me esta integração de que depois a Graça falou. E essa dimensão, se não aproveitarmos este momento para a introduzir de uma forma estrutural, dificilmente o conseguiremos. Por último, o exemplo que a Graça apresentou, conheço de Gingeira, felizmente, em meu entender, foi desde a sua origem, e para complementar a informação à pergunta que a doutora Ana Jorge colocou, foi desde a sua origem altamente inovador, porque conseguiu integrar numa equipa perfis profissionais de uma enorme diversidade, conseguiu criar relação com as USFs, conseguiu criar relação com os serviços sociais, desculpem, com as respostas sociais, que eu dizer, e tendo sido, ainda por cima, por um preço muito acessível. Custava, na altura, metade do que custava o internamento numa unidade de longa duração. Metade. É disso que estamos a falar. Apesar disso, não conseguimos replicá-lo por todo o país. Primeira questão. Segunda questão. Apesar disso, estamos a matá-lo aos poucos. Porque já acabou o atendimento a partir das 8 da noite, já acabou a relação com a fisiatria, já acabou a relação com a psiquiatria. Portanto, nós conseguimos criar excelentes exemplos de modelos inovadores e depois conseguimos, pela não replicação e pelo sugar de recursos, conseguimos matá-los também. É incrível. Muito obrigado. Acho que já temos aqui pano para algumas mangas. E eu dava a palavra, pela mesma ordem com que intervieram, para pegarem nos assuntos que quiserem pegar. Começou logo pelo desafio de ter um hospital grande e o resto. A região também é grande. Não é? Sim. Já lá vamos. Haverá outra ronda. Só. Tá? Essa preocupação é legítima. Eu reconheço absolutamente que essa preocupação é legítima. Mas fazer esta grande obra no distrito de Évora e no Alentejo só serve se somar valor. Se for para tirar valor às outras regiões, não tem interesse nenhum. Portanto, todos os cálculos que foram feitos de circulação de doentes não foi incluído em nenhum cálculo, em nenhuma estratégia que os doentes se deslocassem ao novo Hospital de Évora relativamente a Beja, Porto Alegre, Elvas e ao litoral. E a razão é muito simples, porque se nós não fizermos o contrário, desenvolvermos estes hospitais, a médio prazo isto é uma falência. Basta olhar para Lisboa para se perceber que a médio prazo é uma falência. Nós, quando abrimos um novo hospital numa região, e Loures está à vista, é um bom exemplo, para a gente percebermos que não é só betão, tem que haver articulação e tem que haver cuidados de saúde integrados na região inteira. Portanto, o que nós fazemos em relação aos outros hospitais é incentivar o desenvolvimento. É por isso que nos deslocamos lá para dar consultas de oncologia, é por isso que nos deslocamos lá para fazer anatomopatologia, é por isso que queremos começar a fazer outras coisas. Quer dizer, há uma série de especialidades que são de cariz regional em que os doentes não se deslocam a Évora, são os nossos profissionais que se deslocam aos outros hospitais. E esta é a chave do sucesso. Tudo o que seja diferente disto é retirar valor à região. Nós, a quem queremos retirar valor, são os nossos amigos e companheiros da região de Lisboa e Val do Tejo. É só a esses que queremos retirar valor. Porque eles há muitos anos que têm valor a mais e não há razão para isso. E de facto, o sul do país sofre deste problema. É absolutamente incompreensível o cuidado de saúde que o Algarve tem, públicos, os cuidados de saúde que o Alentejo tem, públicos, e se nós não invertermos isto, vão haver luz e cufes de nenúfar a nenúfar daqui
até ao Algarve. A pergunta que eu vos faço é, e será que isso resolve os problemas da saúde pública? É mesmo esse modelo que nós queremos? Ou estamos aqui sentados para defender o SNS? E, portanto, é bom que as ideias estejam claras em todos nós. Nós não vamos retirar um único doente aos outros hospitais. Aliás, eu até acho inconcebível que não haja planos para modernizar os outros hospitais. Acho absolutamente inconcebível isso. Acho que não é o facto do Hospital Novo abrir em 24 que resolve os problemas da região. Porquê é que não se olha para o Hospital de Beja e se renova o Hospital de Beja como deve ser? Se faz um hospital novo. Os edifícios têm vida útil, como tudo nas nossas vidas. Nós, sistematicamente, há um momento concreto das nossas vidas em que trocamos de carro. Não estamos constantemente a mudar o motor do carro, as peças do carro, o vidro do carro. Há um momento concreto em que dizemos, pronto, isto vai para abater, construímos outro. E os hospitais é exatamente a mesma coisa. Nós podemos fazer os mesmos cuidados de saúde, exatamente os mesmos. Não acrescentamos nada, mas temos necessidade de mudar o edifício. Há um momento concreto em que o edifício acabou. Eu espero ter sido claro do ponto de vista dos recursos humanos e da atração de Beja. Relativamente aqui no Alentejo eu já percebi. O Alentejo aqui significa para cima do Tejo. Isso é que deve ser abandonado. Disso não há dúvidas. Disso não há dúvidas. Relativamente à academia e ao futuro, o professor Manuel Lopes, deve ser do ritmo que eu vivo agora. Eu, quando falo em futuro, é uns meses daqui depois, não são anos. Porque, depois de tomar posse, a direção executiva deu-me 10 semanas para fazer uma unidade local de saúde. E como o hospital é para abrir no início do ano, o meu futuro é ali, não é passado uma década, é ali. E eventualmente, quando falava da academia, a academia decorre de um processo à mesma velocidade, não é? Não se pode terminar tudo e depois pensar-se na academia. Até porque, se há coisa que não nos falta, é terreno. 75 hectares é muito terreno, portanto a gente pode facilmente ter esse desafio. Podemos facilmente ter esse desafio. É muita terra, pouca gente, não é? Temos é que ter cuidado com o arquiteto Souto Moura, que ele, tudo o que se constrói ali num raio à volta do hospital, ele quer ter palavra sobre isso. Portanto, a EDP quis construir uma central elétrica para assistir o hospital, do ponto de vista elétrico, e a primeira coisa que o arquiteto Souto Moura lhes disse é, sim, se for enterrada. Muito bem, doutora Helena Gonçalves. Eu ia acrescentar aqui um bocadinho e falar um bocadinho sobre o cidadão. O cidadão está lá e tem que estar. Aqui, quando falamos em articulação e integração, eu dei aqui algum exemplo da parte, por exemplo, dos cuidados paliativos, mas isto acontece com outras situações e com outras especialidades. Tem que haver um plano de acordo em que vai fazer a ligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde secundários, profissionais, é verdade, mas com um plano adequado àquilo que é as necessidades daquele utente. E o doente será, eventualmente, integrado, já é em algumas situações, e se calhar, naquilo que é o seu plano de saúde, e que deve ser ágil para poder percorrer de um lado para o outro quando há necessidade, se é necessário uns cuidados diferenciados, vai aos cuidados diferenciados, eles fazem uma determinada coisa, ou uma determinada atividade, e a seguir voltam aos cuidados de saúde primários com agilidade. Mas o doente tem que estar presente. E o foco principal de trabalho tem que ser o doente, não é a ligação só que está aqui em contexto. É o plano que é feito pelos dois serviços, ou pelas duas entidades, ou pelas três entidades, incluindo aqui também os cuidados continuados, portanto, e os paliativos. Portanto, todas estas valências têm que estar em consonância para fazer um plano de saúde ou de atuação perante aquele doente que está ali específico. Não é para outro terá outro plano à parte. E o que tem que haver é consonância e alinhamento naquilo que é as necessidades que aquele utente tem, quer a nível dos cuidados de saúde primários, quer a nível dos cuidados de saúde secundários, para não estarmos, como a imagem daquela ponte, cada um a fazer aquilo que... E está a fazer certamente o melhor para o doente, cada um na sua perspectiva. Mas isto tem que estar alinhado, porque senão não vai resultar, vai ter imagens daquelas. Muito bem. Quer dizer mais alguma coisa? Dizer mais qualquer coisa. O meu problema é o tempo que eu tenho para dizer qualquer coisa. Em primeiro lugar, eu não vou responder a nada em concreto, vou agradecer o facto de poder participar num momento como este com pessoas como vocês. É muito bom. São pessoas que eu admiro muito. Tenho aqui referências de todo o meu percurso profissional e agradeço do fundo do coração.
Obrigada. Muito bem. Mais uma ronda de perguntas. Quem é que levantou primeiro? Levantou ali para o meu braço e depois ali no meio. Quem é que tem primeiro o microfone? Talvez começar por aí a ordem dos fatores. É preciso levantar? Sim, se faz favor. Sim? Bem, boa tarde a todos. Elia Quintas, ARS Alentejo. Agradecer primeiro aos intervenientes que estão em palco, a engenheira Vitor Fialho, a doutora Helena e a enfermeira Graça. Não vou fazer perguntas, só vou tecer considerações, duas considerações ou dois temas, mas que têm relação. O primeiro ponto que eu queria comentar tem a ver com aquilo que foi aqui apresentado sobre a ULS. Há quem concorde, há quem não concorde. Ouvimos o professor Rui Santana de manhã dizer que há experiências que evidenciam cenários positivos, há evidências que evidenciam cenários negativos e que é preciso aproveitar o melhor de cada uma para aprender e, quando for a nossa vez, fazer melhor. Mas aquilo que eu vejo como sendo a ULS, a futura ULS, vejo sobretudo como uma oportunidade. Uma oportunidade transformadora, mas que tem de ter por base obrigatória, na minha modesta opinião, uma rede colaborativa de atores. Atores locais, atores regionais, já falámos aqui dos planos locais de saúde, falaremos também, certamente, do plano regional de saúde. Aqui a questão é que quando não são valorizados, ou quando não é valorizada esta rede intelectual, esta rede colaborativa de agentes locais e regionais, creio que a oportunidade está ameaçada. E dou um exemplo muito simples. Já ouvimos falar aqui muito da equidade de acesso. A equidade de acesso é algo que todos sobejamente desejamos, não é? Que todos os nossos utentes tenham a mesma oportunidade em tempo útil de ter acesso às suas consultas, aos seus exames. A verdade é que eu creio que esse conceito de equidade de acesso tem que se extravasar um pouco a si próprio e passar à equidade de utilização. E dou um exemplo muito prático. Temos o hospital em Évora e temos dois utentes distintos em termos de localização física de residência. Um vive na cidade de Évora e outro vive no concelho de Mourão. E têm ambos o seu exame complementar diagnóstico marcado para as 8h30 da manhã. E nenhum deles tem transporte próprio e precisa de se deslocar em transporte público. Estaremos a dar a mesma equidade de utilização ao utente de Mourão que ao utente de Évora? Todos saberemos que não. Isto leva-me à tal rede colaborativa regional. É preciso, certamente, com todos os agentes da região, por exemplo, revisitar a rede de transportes públicos. Creio que seria importante, temos a autoridade para os transportes públicos atualmente, que é a CIM, a Comunidade Intermunicipal, e creio que, com este exemplo prático, toda a gente percebeu aquilo que eu quero dizer e que também não é uma novidade em termos de rede colaborativa de atores. Penso que isso sim, a oportunidade que a ULS nos traz tem na sua base esta rede colaborativa e sem ela não creio que tenhamos sucesso. No segundo ponto, e não demoro quase nada, tem a ver com a questão dos recursos humanos. É verdade que todos sabemos que o Alentejo tem escassez de recursos humanos na área da saúde, nomeadamente médicos, e que precisamos efetivamente, para além das medidas todas elas já tomadas, que em conjunto não surtiram o efeito que todos desejamos, precisamos efetivamente de mais, precisamos de fixar. Já falámos na Faculdade de Medicina, que creio que o engenheiro Vitor Fialho falou numa terceira fase, mas que é já hoje, também já percebi isso. Mas, além de fixar novos profissionais, eu creio que é muito importante valorizar quem cá está. É muito importante valorizar os nossos profissionais que têm dado o melhor de si, certamente, e que muitas vezes não são suficientemente valorizados, e não estou a falar só da questão monetária, essa também é muito importante, mas creio que é preciso apostar mais na valorização das carreiras. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Acho que percebemos todos, mas tenho de dar também a palavra aqui, que já tinha pedido, e estamos a aproximar do fim do tempo. Tá? Ok, Ana Matos Pires, psiquiatra, só duas observações em relação àquilo que foi dito. Discordo em absoluto do que disse o engenheiro Fialho.
porque nenhuma região quer roubar valor a nenhuma outra região. Portanto, o Alentejo não quer roubar valor a Lisboa e Val do Tejo. O Alentejo quer acrescentar cuidados a quem cá vive. Porque se formos por aí, a região do país que menos cobertura tem de médicos de medicina geral e familiar é exatamente Lisboa e Val do Tejo. Portanto, somos um país pequeno, o SNS é a terceira conquista de Abril, não vamos lutar por quintinhas, porque não é esse o objetivo. Eu percebi que era metafórico, mas pronto. Dito isto também, enfim, sinto-me na obrigação, enquanto coordenadora regional da saúde mental do Alentejo, de dar aqui uma justificação. A cruzinha que apareceu ali em cima da colaboração do Serviço de Psiquiatria, nomeadamente na área das demências, com os cuidados continuados integrados, não aconteceu, porque sim, aconteceu porque, e pegando no que acabou de ser dito, a dificuldade de recursos humanos é de facto brutal nesta região e, no caso particular do Hospital de Évora e do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Évora, em 3 anos reduziu-se para metade o número de psiquiatras. E, portanto, a cooperação desapareceu porque os recursos humanos desapareceram. E eu acho, também não tenho nenhum tipo de receio. O Hospital Central do Alentejo já existe, não é uma novidade, já existe desde há muito tempo. Vai a ter instalações novas. E, portanto, aquilo que me preocupa, as instalações são importantes, muito importantes. Eu sei bem do que falo. Trabalhar numas fantásticas instalações como as que eu trabalho em Beja faz toda a diferença e ajuda muito a fixar pessoas. Agora, instalações sem recursos humanos, nós daqui a uns tempos vamos estar tristes e... Muito bem, há um problema aqui, geral. Há mais alguma questão para encerrarmos? Aqui outra questão, e tem de ser a final. Eu peço imensa desculpa, mas... se faz favor. Tem som? Sim. Boa tarde. Não quero tomar muito tempo, é muito breve. E vem na sequência do que a doutora Ana Matos Pires está a dizer. Temos uma grande carência de médicos. Temos que começar a promover, a facilitar, a aumentar a capacidade de os médicos particularmente, e o orçamento de 2023 já o permite, pós-aposentação, continuem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. É uma cultura que não existe neste momento, é uma modalidade que não é falada na expressão nacional, é controversa, é um saco de gatos por causa das questões sindicais, laborais, da reforma, etc. A minha experiência pessoal, estou aposentado, continuo a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde, através de contratos que a minha querida colega Ana Jorge criou há 15 anos, dando possibilidade de, havendo interesse na instituição e estando o próprio disponível e com vontade, continuar a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. Há muitos médicos aposentados que gostavam de continuar a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. É só, digamos, dar-lhes um pouco ego. Claro. O médico é sempre até ao fim. Sr. Professor, deixe-me só terminar. Sim. O médico é das profissões que trabalham até mais tarde. Sim. Não falei em envelhecimento, mas convocava também para aqui o envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo, a manutenção do património, para que tenham boa saúde, passa também por um reconhecimento profissional. Não é jogar para o lixo. O senhor que é docente, que é académico, que é universitário, sabe o que é que custa claro, a um professor aos 70 joga no para o lixo. É uma biblioteca que é para queimar. Pois. Apelo a que os médicos aposentados, apelo aqui para que os médicos aposentados que gostam continuem a trabalhar no SNS. E há dezenas. Muito bem, a ideia está clara. Muito obrigado. Vamos então dar a palavra final e peço para serem curtos. Eu só quero acrescentar da minha palavra, porque não ficou muito claro, a questão da ligação à academia, porque foi aqui chamada a atenção de um modo muito claro. É conhecida a falta de médicos nesta região. O que é que há de concreto sobre a possibilidade de uma faculdade de medicina ou sobre
digamos, estudos superiores nesta área, além daqueles que já existem. Sr. Engenheiro? Do meu lado há muita ambição. Dar explicações está ali daquele lado. Mas do nosso lado, do lado da saúde, obviamente nós temos essa ambição, porque outras localidades interiores iniciaram esse processo e outras longe dos grandes centros urbanos, e nós achamos que essa ambição é absolutamente legítima da nossa parte. Aliás, há poucos dias eu falava com uma colega do litoral alentejano que se queixava pelo facto de não ter escola de enfermagem perto, superior de enfermagem, que tinha muita dificuldade em atrair enfermeiros, que é um problema que aqui no Hospital de Évora nós temos algumas, está mitigado pelo facto de haver escola. Nós achamos que, do ponto de vista dos médicos, ter formação, ter conhecimento e desenvolvimento no curso do novo hospital era muito importante para fixar os médicos. Aliás, eu dou só este exemplo, para quem está nos hospitais no interior, deve ser absolutamente entendível, que era a diretora do Serviço de Obstetrícia de São João, dizia há uns semanas, por causa da crise das escalas de obstetrícia, que agora estava a ter dificuldade em fazer as escalas porque nunca tinham tido prestadores de serviço. E a escala era uma escala de 5 ou 6 médicos de 24 horas. Portanto, imaginem a dimensão da escala do Serviço de Obstetrícia de São João. Agora imaginem no interior do país como é que se consegue fazer uma escala de obstetrícia. Obrigado. Eu só queria dizer que, em relação aos recursos humanos, qualquer médico aposentado que se aposenta aqui no Alentejo Central há muito é logo rebuscado e reunido connosco no sentido de perguntar se está disposto a continuar. É importante lembrar que deve, pela lei, manifestar essa intenção 6 meses antes para poder depois fazer uma continuidade em termos de trabalho no SNS. Mas todos eles são. E, aliás, temos sítios em Évora, no Acés Alentejo Central, que funcionam praticamente à base de médicos aposentados. Dou o exemplo de Mora. Mora tem um médico, devia ter 3 listas, tem um médico que tem um horário completo e tem 2 médicas que complementam o horário com 20 horas cada uma, que foi a decisão delas, e, além disso, ainda fazem horas extraordinárias para completar o horário de consulta aberta. E, no outro extremo, temos Reguengos de Monsaraz, onde estão 3 colegas aposentados que, efetivamente, estão a dar apoio a um local que tem falta de recursos humanos. Só lembrar que não são só os médicos que são importantes. Nós temos também falta de outros técnicos, e muitos, nomeadamente todos aqueles que fazem falta nos cuidados continuados e para dar apoio a estas estruturas, aos cuidados paliativos. E, portanto, e não só isso, temos outros. Trabalhamos em equipas. Eu trabalho numa unidade de saúde familiar e na unidade de saúde familiar temos não só médicos, temos enfermeiros, mas temos assistentes técnicos que também se aposentam. E sem assistentes técnicos ninguém trabalha. Portanto, o problema efetivamente é de médicos e nós, que somos médicos, falamos deles, mas todos os outros técnicos são importantes. Claro. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, técnicos, olha, alguns vindos da área da física que são precisos para instrumentos que são modernos, informáticos, tudo isso, para não falar de administradores hospitalares, engenheiros, tudo isso é, digamos, um grande complexo que tem de ser devidamente integrado. Foi meu privilégio estar aqui convosco, nesta plateia, a falar da questão de saúde, que eu sei que é nacional, mas que aqui no Alentejo tem contornos próprios. Eu tenho a certeza, por aquilo que eu vi, por aquilo que vi, que a saúde é digamos, uma preocupação grande aqui no Alentejo, e tenho mesmo a certeza que em 2027, quando a capital europeia da cultura for Évora, podem cá vir à vontade, não só tem um grande hospital, mas tem, acima de tudo, grandes profissionais, um conjunto de várias valências a tomar em conta se acontecer alguma coisa. Muito obrigado, Sr.